Bom, pessoal, bom dia, Eduardo Batista. Bom dia, Cássio Soares, lá de Passos. O Cássio eu fui numa reunião promovida pelo ex-prefeito Eugênio Vilela, que nos apresentou o Cássio, que é aqui de Passos, que eu conheço, até porque a minha irmã mais velha, a Jane, que é casada com o Edivar, que foi jogador do Formigão 68, 67, um dos melhores jogadores que o Formiga já teve na ponta esquerda, todo mundo chamava ele de pontinha. E o Cássio foi, provavelmente, e segundo ele me confirmou, deve ter sido aluno do Wagner Bernardes, que foi diretor da faculdade de Passos, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo. E tornar-me um apoiador, até porque eu pertenço ao grupo político do Eugênio Vilela Júnior. E que a partir de amanhã a gente começa a nossa campanha, onde nós teremos o Marden centralizado, recebendo as informações, tudo o que acontece no dia a dia, reportando ao Eugênio e à doutora Adriana Prado, que eu estive lá por um tempo na reunião, bonita, de uma capacidade. É uma primeira-dama, com todo respeito, né? De tirar o chapéu. Gente, eu que batalho incessantemente e digo que nós vamos lançá-la candidata a prefeita de Formiga, isso não é propaganda antecipada, não. Isso é uma opinião pessoal, um gosto pessoal. E elegendo Eugênio Vilela deputado estadual, nós teríamos muito mais força. Imagine você, eleitor, um deputado estadual genuinamente formiguense, que foi prefeito por 2 vezes, saiu com mais de 60% de aprovação popular. A prefeita, com toda a experiência possível dela. Você já pensou a evolução que Formiga terá? Que aí eu vou roubar, desculpe, Cássio Soares, tirando um pouco das suas palavras, do contexto do discurso que você nos fez lá, eu acho um discurso extremamente produtivo, e você foi escalando a política dos 17 anos até os dias de hoje, a importância de você ter pessoas capazes e compromissadas e, como diria, já com experiência e conhecedor de Formiga em toda a região. Eu quero agradecer o convite que eu recebi do meu amigo Eugênio Vilela e confirmado pelo seu futuro chefe de gabinete em Belo Horizonte, o Marden Lima, que eu gosto muito. Trabalhamos juntos durante 8 anos na prefeitura
de Formiga, do qual nós tivemos 8 anos de tempos áureos. Um primeiro ano, né, Martin, difícil, que a casa estava uma verdadeira bagunça, para não dizer uma zona, mas com a capacidade da equipe que o Eugênio escolheu, nós tivemos 8 anos áureos aqui em Formiga. Primeiro ano com o vice, o segundo ano com a doutora Adriana Prado, que aí a coisa deslanchou, né? Ficou assim, melhor impossível. Tudo que o Eugênio prometeu, ele cumpriu. O plano de governo dele foi muito bem elaborado. Ele tentou colocar dentro desse plano todas as possibilidades viáveis de serem executadas. E foram mais de 80% ou 90%. Mas por quê, Eduardo? Porque o Eugênio, antes de aceitar a candidatura, conversou com o ex-secretário de Fazenda das possibilidades de ele ser candidato, ganhar a eleição como ganhou e assumir todas as promessas não, as proposições que ele colocou no plano de governo. Aí o ex-secretário, que é meu amigo, e eu não vou citar até por questão de ética agora, que não tem que envolvê-lo em nada, disse: Eugênio, é assim, 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 pode assumir que eu garanto. E garantiu. Se não vejamos, fez uma transição excepcional, do qual nós agradecemos o doutor Eduardo Braz, que abriu as portas, e o Eugênio Vilela aproveitou essa abertura. Nós devemos isso e agradecemos ao doutor Eduardo Braz, que não negou nenhuma informação, muito pelo contrário, expôs tudo o que estava acontecendo na prefeitura. O doutor Eduardo Braz já tinha, apesar de ter apoiado e apostado num crápula que se dizia prefeito de Formiga. Tanto é que foi cassado pela justiça. Mas o Eugênio, inteligente que é, professor que é, gestor que é, programador de programas para empresas na parte de RH, foi lá, checou item por item e chegou no ex-secretário de Fazenda e falou: olha, a situação é essa, pode. Ele falou: vai, aposte que você consegue. Ganhamos a eleição. O que Eugênio fez? Colocou toda a casa em ordem, apesar do governo estadual negar-nos o direito ao ICMS e até o IPVA da parte que nos cabia na sua totalidade. Foi pingando. E aí eu não culpo nem o governo estadual, porque pegou o governo vindo do PT, da praga chamada PT, comandado pelo tal do Fernando Pimentel. Tocou a cidade a duras penas e levou a cidade a um patamar
que ele adquiriu 60% de aprovação popular na saída do segundo mandato. E esta aprovação o possibilitou de ser reeleito no primeiro mandato. A imprensa nunca esteve do lado do Eugênio. Nunca. O Eugênio fazia tudo o que fazia e colocava no Diário Oficial e na comunicação da prefeitura. Você quer saber notícias da prefeitura? Vá no departamento de comunicação. Não foi? O Eugênio não tirou R$1 milhão. R$1 milhão e hoje completa-se, nessa administração atual, quase 2 milhões para entregar para uma imprensa vermelha, parcial, que só fala bem das merdas que o prefeito atual faz. Apoiado pela Câmara Municipal. Ou eu estou falando alguma mentira? Claro que não. Eugênio inteligente, formiguense nato, nascido lá na Rua Nova, falou, eu vou pegar um dinheiro que não tem nenhuma necessidade de empregar a imprensa, porque hoje as mídias sociais nos permitem fazer o que eu estou fazendo com vocês agora aqui, conversar. Então, se alguém quiser saber a respeito de tudo que o Eduardo fala e ele publica, vai lá na mídia social, vai no YouTube, vai no Instagram, vai no Facebook, e você fica sabendo tudo que o Eduardo pensa, que o Eduardo faz. Como eu só falo a verdade e não minto, não tem ninguém, vai me pegar em quê? Vai me pegar em quê? O que eu estou falando de mentira aqui? Nada. Absolutamente nada. Não é? Então eu bato palmas e a população deveria fazer o mesmo por termos hoje a oportunidade de trazer de volta, depois de mais de 20 anos, um cidadão honesto, correto, comprometido com o município e também com os outros, porque ele vai ser um deputado do Estado, ele não é um deputado exclusivo de Formiga. Ele é um deputado nascido e criado aqui na nossa cidade e que vai ter compromisso com o povo mineiro. É óbvio que a visão dele vai estar mais voltada para a cidade de Formiga, mas sem descuidar de Pains, Pimenta, até Passos, Pains, não é? E as demais cidades mineiras, aqui Campo Belo, ele vai expandir tudo, é um Eugênio inteligente. Eugênio é um cara tão bom, e aí você fala assim, Eduardo, porque você gosta dele. Além disso, pode ser até governador de Minas. Que me desculpe o Cássio Soares, que é um jovem que talvez tenha idade para ser meu filho, e se o fosse, seria uma honra, pelo passado, pela retidão que é esse menino. Desculpa o Cássio até chamá-lo de menino, como também chamo o Eugênio de menino, porque o Eugênio tem idade para ser meu filho. Eu tenho 3 lindos filhos, Silvio Guilherme, Diego e Bruno. O Bruno todo mundo conhece. O Bruno é um dos melhores personal trainers aqui da cidade de Formiga.
Aí eu fui, deixei uma pessoa cuidando da minha esposa. Hoje, infelizmente, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Quase que nós a perdemos. O SAMU teve aqui em casa. Todo mundo sabe que ela tem um Alzheimer extremamente avançado e agora evoluiu para o Parkinson. Mas eu não estou aqui para lamentar, eu estou aqui porque eu cuido dela 24 horas. Mas mesmo assim, a amizade e o amor que eu tenho pelo Eugênio e pela doutora Adriana, eu saí da minha casa e fui até lá para ver o Maurício do Pode Ser. Não encontrei com o Sandro, que eu lamentei não ter visto o Sandro lá, porque tinha um compromisso, mas vi Eugênio Vilela, vi Flávio, que foi vereador em Formiga, vi o Marden, vi o pessoal que trabalhou comigo na prefeitura, vi o Daniel, vereador, que não fala que é do partido do Cássio, e não fala absolutamente nada do Eugênio na Câmara. Deveria falar, Daniel. Você estava lá na reunião para apoiar o Eugênio. Olha, você está bonito, está bem conservado, gosto de você pra caramba. Você sabe que eu gosto de você. Os outros meus colegas de rádio não citam o Eduardo, porque o Eduardo hoje é um ícone da comunicação formiguense. Todo mundo sabe disso. Alguém tem coragem de falar o que eu estou falando aqui? Alguém abre o microfone lá na rádio, como eu abria na Rádio 93, e 2 vereadores, Moacir e infelizmente o meu amigo Gonçalo Faria, foram na Rádio 93 para me tentar tirar do ar? Vocês sabiam disso? Gosto demais do Gonçalo, ele sabe disso, o quanto eu respeito. Eu achei ele um cara sensacional. Pai, o avô, foi político, foi secretário, excepcional, mas ele foi lá na rádio junto com o Moacir para me tirar do ar. E a rádio me tirou um dia do ar dizendo que havia problemas técnicos. Mentira! Tanto é que no dia seguinte eu escancarei o erro da rádio. Comigo não tem dessa não, rádio não manda em mim não, mãe. Rádio não manda em mim, até porque eu comprava o horário. Quem punha patrocinador lá era eu. Na rádio que eu saí anteriormente, o sucesso era eu. O jornal só adquiriu a pontuação que adquiriu por causa de Eduardo Batista. Eu não me gabo disso? Não. Mas é verdade, é que tem que ser dita. Então eu estive lá, na reunião do Eugênio, juntamente com esse menino aqui, ó, Cássio Soares, que eu não o conhecia, mas é de Passos. Minha irmã mora lá, é casada com o Edivar, e o meu concunhado Wagner Chagas foi diretor da faculdade de Passos. Então, esta é a verdade. Nós temos que apoiar. Temos que parar de trazer aventureiros no conceito estadual para não fazer nada. Eu não tenho nada contra, por exemplo, o Domingos Sávio. Eu já comentei em vídeos anteriores. Gosto dele demais, ele tem uma simpatia, ele tem um semblante que nos traz tranquilidade, que nos traz verdade, que nos traz responsabilidade e respeito. Mas ele trouxe 6 milhões, ele disse que trouxe 6 milhões para a Formiga. Para Divinópolis, sabe quanto ele deixou lá? Mais de 200 milhões. Compensa? Compensa o prefeito fazer uma amizade com ele, para fazer uma ponte. Aliás, nem precisa, sabe por quê? Quando eu estive em Brasília com o ex-ministro Gilberto Gil, ele disse para mim, você tem bons projetos, Eduardo? Eu falei, não tenho não. Ele falou, não precisa nem vir aqui. Faça o seu projeto, manda por e-mail, aqui nós analisamos e aprovamos o seu projeto. Para de gastar dinheiro com viagem. O Ministério da Cultura
está lotado de dinheiro, mas não tem bons projetos dos municípios. Entendeu o prefeito de Formiga? Viu? Candidato a deputado federal Cássio Soares. Eu conheço bem a política. Eu morei em Brasília. Eu sei como funciona o esquema. Eu sei onde você pode entrar e onde você não pode entrar. Eu conheci hoje o tão falado ministro Alexandre de Moraes como advogado em São Paulo e depois ele foi secretário de Segurança Pública do governo Alckmin, que ele era outra pessoa, completamente diferente. Hoje não é esse cara que o mundo inteiro odeia, não é. Não era. Você conhecia ele, Cássio? Você conhecia ele, deputado? Claro que não. Você é jovem. Não morou em São Paulo. Eu morei 34 anos em São Paulo. Dos meus 73, 34 foram em São Paulo. Eu servi o CPOR, servi o 12º Regimento de Infantaria. Eu fui educado praticamente como militar. Os meus preceitos são militares. Mas eu não sou... Ah, mas você era a favor da ditadura. Não, eu convivi durante a ditadura. E como eu era um militar, eu tinha que tomar conta dos destinos do Brasil. Eu fui guarda de honra de Médici, de Castelo Branco, de Figueiredo. Então vocês hoje têm que tirar o chapéu para Eduardo Batista. Eu tenho história, muita história para contar. Então, gente, eu estive lá, lotadaço, na reunião do Eugênio, doutora Adriana Prado, o Cássio Soares, que é um menino, um jovem político, mas que tem uma extensa, como diria, experiência dentro da política, desde os 17 anos, como João. Ele era do PFL, quando existiam aquelas outras siglas, né? PSB, PSDB, MDB, ele vem como jovem, né? Ele nasceu durante esta e adquiriu. Então eu estive lá, agradeço muito o convite e nós vamos fazer uma ótima campanha. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.